Olá! A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira o projeto que trata dos crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos. O texto foi aprovado no Senado em abril de 2017 e segue agora para a sanção da Presidência da República. O programa em discussão de hoje vai tratar deste assunto e eu recebo aqui no estúdio a doutora Raquel Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sejam bem-vindas à TV Alesp. Doutoras, quais os principais pontos desse projeto aí de abuso de autoridade? Eu começo com a senhora doutora Ivana Davi. Muito obrigada, é sempre uma honra para nós estarmos nessa casa, ao lado da minha amiga e uma guerreira, a doutora Raquel. O país acorda impactado com essa situação que foi colocada de uma forma tão inesperada, né? E que abala todo o ordenamento jurídico. Principalmente, eu acho que o poder de polícia das autoridades, tanto a autoridade judiciária quanto a autoridade administrativa, principalmente a polícia judiciária, que tem a função, né, a atribuição de investigar, de forma a praticamente inviabilizar o destino e o modo em que vão ser conduzidas as investigações e, posteriormente, os julgamentos no nosso país. Doutora Raquel, qual a sua opinião sobre essa lei? Essa lei ela foi aprovada quase meia-noite e acordamos com a notícia da aprovação da lei. Uma lei em que poderíamos até alcunhá-la como o Estatuto da Criminalidade. Qualquer questionamento, todo questionamento poderá ser feito em relação às atribuições daqueles que estão no front office do sistema de justiça criminal, delegados de polícia, promotores, juízes, pois todo questionamento que antes poderiam ser questionamentos administrativos no âmbito administrativo, agora foi criminalizado. Obviamente, essa lei já existe já a lei de abuso de autoridade e acreditamos que temos sim que trabalhar respeitando os direitos humanos, o Estado democrático de direito, mas temos que trabalhar. E desta forma, como foi colocada, as prerrogativas e as atribuições estão fragilizadas, colocando até uma forma em que aquele que atua no sistema de justiça criminal pode ficar intimidado em exercer a sua atribuição, a sua autoridade. Ora, doutoras, o projeto de lei do abuso de autoridade pode comprometer o combate ao crime, na visão de vocês? No meu olhar, com certeza. O que nos dói e nos faz refletir é que dá a impressão que todo mundo abusava, que nesse país não existiam regras, processamento, como se um delegado acordasse de manhã e cumprisse uma ordem judicial do jeito que ele quer. Nós vivemos num país onde nós temos um Código de Processo Penal, onde nós temos uma Constituição cidadã que garante a todos os cidadãos seus direitos e que até quando o juiz vai determinar uma busca e apreensão, ele cumpre o que está na Constituição Federal e no Código de Processo Penal e nas leis extravagantes. O que a gente percebe nessa lei é que é uma mistureira, um mexido, onde foram pensados artigos do Código Penal, artigos já existentes em lei e criminalizado a conduta no seu cumprimento. Quer dizer, chama a atenção como se todo mundo abusasse o tempo inteiro. E não é essa a realidade do nosso país. Eu sou juiz há 29 anos, há 27 anos, exerço a jurisdição criminal no maior estado da federação, com a maior polícia judiciária desse país. E o que se dá a impressão é que isso é um caso corriqueiro, e não é. Eventuais abusos, pontuais abusos, sempre foram enfrentados pela justiça criminal. Então, é uma situação que a gente não consegue explicar. Ela deriva do campo penal e vai para o interesse político, infelizmente. Perfeitamente. Concordo com a doutora Ivana. E a Polícia Judiciária é uma das instituições mais fiscalizadas, não só pela própria Polícia Judiciária, temos a Corregedoria, por uma ouvidoria, pelo Ministério Público, ou seja, é uma instituição que é totalmente vigiada, entre aspas, para ver se as suas atribuições estão sendo
Com certeza, a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje, no programa em discussão, a gente discute esse projeto de lei do abuso de autoridade. A senhora falava sobre isso. Se estão sendo exercidas da forma legal e adequada. Se, porventura, alguns excessos foram cometidos, o que não podemos colocar é justamente as situações que foram excepcionais, aqueles que cometeram excessos, e generalizar, partindo do pressuposto que todo aquele que atua no sistema de justiça criminal já pode estar atuando já com excesso. Então, essa lei, ela coloca uma situação em que ela está algemando as atribuições da Polícia Judiciária, e não só da Polícia Judiciária, como de todos os outros órgãos. Já parte do pressuposto que poderíamos estar nas nossas atribuições já cometendo um abuso. Agora, doutor Ivano, o projeto de lei pode afetar a independência do judiciário? O que a gente percebe é que talvez a ideia seja, na nossa visão, talvez é isso bem que a doutora Raquel coloca, é uma forma de apavorar ou colocar um juiz numa berlinda. Os crimes são todos dolosos. Então, o fato de um delegado eventualmente impor algema num indivíduo que seja inocente. O fato de um juiz de direito presidir uma audiência num indivíduo algemado. São circunstâncias que já estavam sendo enfrentadas por uma súmula vinculante, a súmula 11, mas que o delegado, o juiz que eventualmente praticar uma conduta dessa, ele tem que ter dolo, ele tem que ter a vontade consciente, tem que ter a sabedoria de que aquele indivíduo é inocente ou que não é um indivíduo que cause qualquer risco à sociedade para eventualmente tirar a algema. Essa situação é enfrentada dioturnamente nas prisões que a Polícia Judiciária faz no Estado de São Paulo e nas audiências que nós presidimos todo dia aqui na capital, por exemplo, numa das varas criminais. A gente já abre o termo da audiência, o delegado já abre o auto de prisão em flagrante narrando essa circunstância. Então, penalizar uma situação dessa é ir além da rotina. A impressão que nós temos é que a pessoa quem teve essa ideia ou nunca esteve do lado dos atores que enfrentam a criminalidade ou quis colocar uma situação que vai além da nossa rotina processual penal. Nós vivemos num país continental com uma realidade um índice de crime muito alto, de criminalidade muito alto, com presos faccionados perigosíssimos. Como não algemar um indivíduo, por exemplo, autor de vários crimes e que vai ao fórum, às vezes acompanhado de um policial? Agora, doutora, só complementando, diante de todo esse aspecto legal, desses quase 30 artigos criminalizando condutas daqueles que são autoridades legais, que têm as suas atribuições legais para investigar, para denunciar, para julgar, tem também um aspecto político. Não poderia uma lei desta ter sido aprovada em um momento mais inoportuno como este. Um governo que se elegeu com a bandeira de que iria fortalecer a segurança pública, um governo que se elegeu com a bandeira de que iria fortalecer o combate à corrupção, coloca de lado a pauta do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e na calada da noite aprova um projeto que faz jus à bandidolatria, que faz jus praticamente pode ser um sinônimo do Estatuto da Criminalidade, é um contrassenso. Então, um país que está, o governo que assumiu a presidência, assumiu justamente com essa bandeira de que iremos dar continuidade ao governo passado, a um combate agora muito mais contundente à criminalidade, à corrupção, ao crime organizado. Praticamente ele está atando as autoridades, atando as mãos das autoridades para que as autoridades agora se sintam temerosas de exercer as suas atribuições. Então, fica essa colocação
que é um total contrassenso que um país como o nosso, que está saindo finalmente da margem de que os poderosos não eram punidos, de que a lei não valia para todos, justamente andar na contramão. Está parecendo muito o que aconteceu com a Itália, nas operações Mãos Limpas, que colocaram de lado leis que fortaleciam o combate à corrupção, ao crime organizado e começaram a criminalizar a conduta daqueles que combatiam o crime organizado. E o exemplo que estamos vendo hoje é que a Itália é um dos países mais corruptos da Europa. Agora, doutoras, vocês têm observado algumas condutas que possam levar ao abuso de autoridade nessas operações que aconteceram nos últimos anos? Tem alguma coisa que é um fator que pode gerar uma dúvida jurídica? Houve abuso, não houve ou não? Foi um caso então, mais de... O nosso sistema processual e o nosso sistema penal e administrativo, ele já possui esses mecanismos de punição do eventual abuso, tanto no campo administrativo quanto no campo processual penal. Mas a senhora me disse que já existe uma lei. Então, várias. Já existem várias leis. Então, por exemplo, se debate muito sobre a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão, como está num dos artigos da lei, onde o policial entra com um fuzil. Eu, como juíza criminal, posso até discutir a necessidade de um policial usar de um fuzil quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão numa investigação de crime de corrupção. Até porque está precedida, via de regra, de uma medida cautelar de escuta telefônica, a pessoa sabe quem está dentro do imóvel, sabe quem habita, sabe o que vai buscar e o mandado de busca e apreensão do juiz é dirigido àquele local. Via de regra, e eu falo isso porque fiz, é uma experiência própria, você determina que a autoridade policial use dos meios de coerção necessários. Então, você vai fazer uma busca e apreensão, sabe que no imóvel mora uma noninha, um casal e uma criança. Tecnicamente, não precisa usar fuzil. E a nossa polícia não usava. Se eventualmente usa e vai abusivamente, isso vem para o relatório do processo e o juiz manda apurar por que usou fuzil às 6 horas da manhã numa casa onde só havia uma família. Então, são questões que você não precisa criminalizar. Condução coercitiva, outro ponto que está na lei. A busca de uma pessoa na casa dela, mediante força policial, e depor. O artigo 218 do nosso Código de Processo Penal define o que é condução coercitiva. O juiz tem que intimar de uma primeira vez, ou a autoridade policial que está investigando. Se a pessoa não cumprir, aí sim você usa de uma medida coercitiva e obriga praticamente a pessoa a se dirigir à autoridade. Se houve abuso no cumprimento do artigo 218 do Código de Processo Penal, apure-se aquela circunstância. E não de uma maneira generalizada, aleatória, imponha isso a todos os operadores do direito. É isso que questiona. Aonde quer chegar? Qual é o dolo do legislador? É mais ou menos isso que a gente quer. Agora, doutora, com a operação, principalmente a Lava Jato, que é a mais recente, tivemos uma chuva de conduções coercitivas até que o STF disse, olha, não se pode fazer isso. Foi um abuso de autoridade essas conduções? Por parte da Polícia Judiciária, da Polícia Federal, não. Puderam sim, o que eu tive notícia de outras instituições, por exemplo, hoje temos o PIC do Ministério Público, ele não é regulamentado, não tem lei nenhuma que fala qual é o prazo, qual é a fiscalização desse PIC. Esse PIC ele é instaurado, muitas vezes as pessoas não sabem que estão sendo investigadas. Isso não tem nenhuma normatização para regulamentar este PIC. Eu acho que carece, há uma necessidade de que se regulamente o PIC. Agora, o processo, o inquérito policial, ele está todo embasado na lei, assim como todas as atribuições exercidas, não só pelos delegados de polícia, como por toda a sua equipe. Temos um embasamento legal e cumprimos à risca. A Polícia Judiciária é uma polícia extremamente legalista. E aí eu posso falar tanto no âmbito civil, aqui do Estado de São Paulo, no âmbito estadual, como no âmbito federal. Cumprimos as regras legais e assim queremos que sejam respeitadas. Por exemplo, até mesmo aquele acordo que foi feito do plea bargain, pelo Ministério Público,
para concessão de novas medidas, aquele acordo, ele foi questionado também, não o acordo feito da delação premiada, da colaboração premiada. Esse acordo, ele é um instituto que veio do direito norte-americano, foi aplicado tanto pela Polícia Federal como pelo Ministério Público Federal. Os questionamentos todos vieram justamente quando o Ministério Público Federal aplicou e algumas provas poderiam até ser anuladas em relação a isso. Então, se há algum abuso, se houve algum abuso, eu ratifico assim, totalmente o que a doutora Ivana acabou de falar, que esses abusos sejam perseguidos. E tem um grande destaque que a lei aqui no Brasil, ela não retroage se for para prejudicar. Ou seja, todos aqueles que cometeram crimes ou abusos, eles não serão penalizados nem investigados com essa nova lei. Essa lei, simplesmente, ela está cerceando as atitudes daqueles que não cometem abusos, que não agem fora da lei. Então, aqueles que cometeram abusos, que abusos houveram sim, na Operação Lava Jato, a gente sabe que houve abuso, eles que sejam penalizados. Mas criar uma lei para que você amarre e que você algeme a atribuição da Polícia Judiciária, simplesmente deixaremos a população à mercê da criminalidade e do crime organizado. E outro ponto que a associação fez um papel muito bom e importante, por exemplo, as buscas e apreensões cumpridas por quem não é Polícia Judiciária. Isso extrapola o que está na Constituição Federal. Talvez aí incida, talvez aí, mas então que vá buscar. Aconteceram casos, doutora? Vários. A Polícia Militar do Estado de São Paulo e de outros estados insistem em fazer TCPM e insistem em fazer busca e apreensão. Isso não existe no ordenamento jurídico. Quer dizer, talvez em alguns pontos a casa seja colocada em ordem, mas outro ponto que eu chamo a atenção dessa lei, que tive o cuidado de estudar, é, por exemplo, a lei proíbe denúncia anônima. O que eu faço com o Disque Denúncia? Como agora a sociedade vai falar com a Polícia Judiciária que tem... Eu não canso de repetir. E desculpe a pergunta, doutor, o que tem a ver uma denúncia anônima com abuso de autoridade? Na verdade, é assim, mas a denúncia anônima, o anonimato é proibido pela Constituição Federal. Existe uma lei que disciplina o Disque Denúncia. As coisas não são tão desorganizadas como as pessoas, tão largadas como as pessoas. Tem outras pessoas com boas intenções. Então, existe uma lei. O próprio Código de Processo Penal tem o artigo 5º, parágrafo 2º, que determina que é uma investigação preliminar, onde o delegado de polícia, recebendo uma informação, cumpre a ele, antes do próprio inquérito policial, determinar uma investigação preliminar para saber se aquilo tem tem pé nem cabeça, se aquela situação narrada de fato é uma situação criminal. Então, o ordenamento jurídico já permite isso. Mas a lei é clara. Ela proíbe a denúncia anônima. E uma lei posterior revoga a anterior. Então, a discussão essa lei revogou, então, o Disque Denúncia. A sociedade agora denuncia uma situação e eu faço o quê, por exemplo, com o 190 da Polícia Militar? Onde todas as denúncias são... E a Polícia Militar, nesse viés, trabalha muito bem. Nós temos a maior Polícia Militar desse país e ela faz um bom papel de polícia ostensiva. Ela se dirige à casa do cidadão e, eventualmente, a notícia é uma denúncia de agressão e chega lá, não tem a agressão. Eu vou punir os policiais? Como? Eles estão no exercício da função que é a polícia ostensiva? Claro, claro. Cumpre a polícia fazer? E eu volto a dizer que a Polícia Militar faz muito bem esse papel. Quer dizer, são situações que nos faz refletir de qual é a ideia dessa lei, o que ela pretende. São situações em que nós, cidadão e não mais como atores, né, do sistema de justiça criminal, temos que refletir. Porque as coisas começam a tomar um tamanho que daqui a pouco vai tocar o 190 e a gente vai ter que ligar para o vizinho para saber se de fato está acontecendo ou não. Vai que a Polícia Militar vai lá... torna moroso, né, a situação, demora, né? Sim. Não só morosa, mas assim, além da situação de algemas, por exemplo, você vai ter que pensar, prever, obviamente que o uso ostensivo de algemas, nós visualizamos e conseguimos ver que existe já uma súmula 11, vinculante, inclusive, para que não se use de forma vexatória, não coloque a pessoa de forma vexatória. Vimos algumas vezes alguns poderosos sendo algemados. De repente, não haveria essa necessidade de algemas. Mas qualquer outro que está sendo investigado
de repente, ele pode achar que ele está sendo algemado de forma injusta. Ele colocando em risco não só a vida dele, como a vida de outros policiais que estão ali na operação. Daí eu já nem falo dos delegados de polícia, estou falando dos policiais que já estão ali no front off. Outra situação, interrogatório é proibido agora no período noturno, a não ser que seja um interrogatório que embase um auto de prisão em flagrante. O que faremos numa prisão temporária ou preventiva? À noite, nós trabalhamos, eu já diversas vezes já solicitei uma temporária à noite, porque se a situação não é uma situação flagrancial, mas temos todos os elementos ali para que comprove a materialidade e a autoria do delito, a gente solicita sim para o Poder Judiciário uma temporária. De plantão dia e noite. E neste caso, o delegado não poderá interrogar? Como poderemos embasar e instrumentalizar a documentação para justamente o pedido, requerimento da praticamente temporária? você não trabalha, né? Você Exatamente. tem que... Então, espera às 6 horas da manhã. Né? Existem situações realmente que estão deixando, parece que estão querendo com que que a criminalidade e aqueles que pratiquem os crimes, eles tenham a situação mais confortável, digamos assim. E aqueles que atuam, que têm atribuição legal, fiquem temerosos de exercer a sua atribuição, porque ela pode ser questionada. Agora, talvez essa lei pode ter sido pensada para algum tipo específico de crime e envolveu todos, né? Talvez não tenham tido a consciência de saber o que poderia atingir dentro do ordenamento jurídico. Talvez tenham pensados, como bem a doutora Raquel falou, uma situação ou outra. Eu também vi um cidadão que é um empresário. É criminoso, foi condenado por corrupção, mas ele é um empresário. Ele não estava com arma. Não oferece risco não oferecia eminente. risco nenhum, que estava algemado com os pés e pelas mãos, atravessando o aeroporto, subindo num jatinho para ir para outra cidade. Para que aquilo? Sim. Não se justificaria em situação nenhuma. Então, mas aí que se pontue essa situação e puna essa situação. Né? É muito mais fácil. Então, cidadão de pijama às 6 horas da manhã algemado, que também foi um caso antigo. De fuzil. Sim, ele estava dormindo e é o que eu falo. Nós que trabalhamos sabemos que ninguém entra numa busca e apreensão dessa latitude, digamos assim, sem uma prévia investigação antes. Então, a gente sabe todas as medidas cautelares, preparatórias que estão transitando antes de tudo isso. Então, as pessoas quando entram numa casa, diferente de um crime em flagrante, diferente de uma perseguição policial, que você não tem ideia quando você entra numa comunidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, você não tem ideia como você vai ser recebido. Aí você pode ser recebido por um fuzil, né? Sim, então você tem que estar. Então, existe é o que eu falo, os operadores de direito, eles têm essa consciência. Um delegado de polícia, um policial militar, eles possuem essa expertise. Aliás, eles vivem dessa expertise. É querer impor uma situação que, na realidade, não se vive. Não só nós temos essa expertise, né, doutora, como zelamos por isso. O delegado de polícia, por exemplo, ele não está ali para prender, ele está ali para buscar a verdade possível dos fatos e fazer justiça num primeiro momento. Então, nesse sentido, nós estamos ali para zelar os direitos humanos, para zelar o Estado democrático de direito. Agora, doutoras, quem é o responsável por apurar esses abusos quando forem denunciados? Por exemplo, o juiz de direito, se for um juiz de primeiro grau, ele vai responder perante o órgão especial do tribunal dele. Um desembargador responde ao STJ e o STJ responde ao Supremo. E dentro da polícia, doutora, corregedoria da mesma forma, mesmo? Tanto na corregedoria como também no âmbito criminal. O inquérito vai tramitar pela corregedoria. E no âmbito criminal da justiça. E o processo crime vai numa das varas criminais. Temos dois processos, assim como todos os servidores públicos, tanto na sua corregedoria interna, CNJ. Agora, essa regra é igual para todos, por exemplo, se for um membro do Ministério Público... Também. O membro do Ministério Público, a investigação é também no órgão especial e ele responde criminalmente, administrativamente, dentro da corregedoria dele. Judicialmente. Agora, doutora, a senhora acha que essa lei ela pode causar insegurança no trâmite jurídico das coisas, insegurança jurídica mesmo? Eu acho o seguinte, eu acho que nenhum juiz, nenhum delegado, nenhum promotor acorda de manhã e vai praticar crime de abuso de autoridade. Nós vivemos num país sério, onde todas essas autoridades são sérias. Então, a minha presunção é absolutamente diferente da presunção da lei. Nós vivemos num ordenamento jurídico onde delegado de polícia, promotor, policial militar, juiz de direito, desembargador, principalmente que atuam na seara criminal, são pessoas sérias. As condutas criminosas, elas só são apenadas a nível de
dolo. Então, o policial, o juiz, o policial militar, o delegado de polícia e até membros do Tribunal de Contas, que também estão aí como autoridade, ministro do Supremo Tribunal Federal, todos fazem parte dessa lei, tem que praticar uma conduta criminosa descrita dolosamente. Eles têm que ter a consciência de que estão praticando um crime. Então, num primeiro momento, não impacta, porque nós somos sérios. Então, o princípio é que todos nós levantamos e trabalhamos para acertar. Num eventual excesso, num eventual desvio, é que a lei pode ser aplicada, e aí cada qual no caso concreto. Mas num sistema emocional geral, é claro que importa numa situação de um passo para trás. Cada vez que você vai agora praticar vai algemar um indivíduo, você vai ter que se questionar, você fala, isso aqui pode dar problema para mim lá na frente. É a mesma coisa, fazendo uma analogia bem simplista para a sociedade que nos ouve, da reação quando você vai andar armado. Nós que somos cidadãos de bem e que não temos essa formação, e ainda que insistimos em andar armado, quando você for abordado aqui na esquina por um crime de roubo, eu pensaria 2 vezes como cidadã se eu vou reagir ou não. Eu vou pensar, nossa, vou atirar em alguém, vou matar um ser humano, ele já me matou. Nesse meu nátimo. Sim, ele não ia pensar 2 vezes. Nesse meu nátimo, ele já me matou. Sim. E é essa mesmo nátimo que vai viver hoje ordianamente. Você vai falar, isso pode me dar problema? Vai ter que refletir, porque o problema não é o que você faz. E no momento que você pensa, você pode... E o problema, às vezes, nem está no que você faz, está no que o outro entende. Então, você trabalha, um delegado de polícia que está de plantão e que está cumprindo lá as prisões dele, ele faz isso automaticamente, porque acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Esse nátimo ele vai ter que fazer o tempo todo, e isso pode, a longo prazo, prejudicar, sim, a busca da verdade e o combate à criminalidade, principalmente de organizações criminosas e principalmente os crimes envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro no nosso país. Agora a senhora acha que esse projeto, então, ele pode inibir as investigações? Ah, com certeza. De uma forma indireta, não por... Sim. O que ocorre é assim, essa lei sempre houve, uma lei de abuso de autoridade sempre existiu, os delegados de polícia sempre estiveram nessa lei de abuso de autoridade. Agora, o momento em que se coloca uma nova lei de abuso de autoridade, colocando também ali os juízes, os promotores e todas as autoridades do sistema de justiça criminal, faz com que, necessariamente, crie, entre aspas, uma intimidação para aqueles que atuam. Então, é uma situação de que parece uma sinalização. Intimidação moral, né? Moral, você tem razão. fica uma fumaça, né? Exatamente. Porque a lei sempre existiu. Nós sempre, se porventura um delegado de polícia, um policial, cometesse algum crime de abuso, ele sempre, desde que eu sei, no ordenamento jurídico pátrio, sempre foi responsabilizado aquela autoridade, aquele agente policial, aquele agente do Estado que cometesse porventura o abuso de autoridade. Agora, essa lei veio realmente num momento político, parecendo que, olha, agora vocês dão uma acalmada aí nessas investigações e no combate à criminalidade, à corrupção e crime organizado, tá? Porque agora a gente tem uma outra nova lei que, apesar de sempre já ter existido, é uma lei para dar um recado praticamente velado, né? Nas entrelinhas. É um recado nosso. E é engraçado quando a gente, por exemplo, usa essa situação da denúncia anônima, coloca a situação do artigo 218, que é a condução coercitiva, coloca a situação da algema, que já está lá na súmula vinculante, e tem outras circunstâncias que chamam a atenção. E tudo isso, para o nosso telespectador entender, é apenado com detenção. Daí você fala, nossa, é tão grave, tão grave, tão grave, que cabe suspensão do processo. Ao nosso olhar, às vezes, a impressão que tem é que é só para tirar aquele juiz do caso. Tira o foco. E hoje, por exemplo, se eventualmente eu, como desembargadora relatora de um habeas corpus, denego a ordem, ele vai para o STJ. O STJ denega a ordem, ele vai para o Supremo. O Supremo denega a ordem, ele vai continuar dizendo que a prisão é ilegal. Isso faz parte do sistema da justiça. Isso é a rotina. E a defesa, logicamente, pelo dever de cumprir, né, a Constituição, ele tem que defender e entender que sempre a prisão é ilegal.
Isso faz parte do sistema de justiça. E a impressão que a gente tem é que se tenta penalizar quem tem um olhar um pouco mais rígido com essa situação que a gente vê, principalmente envolvendo criminalidade e crimes onde os atores e os autores não saem do meio comum, que são as pessoas mais simples e mais humildes que vivem no nosso país. O nosso país, eminentemente, tem uma população de capacidade financeira média para baixo. Então, é isso o que a gente vê. Como bem colocou a Raquel, a gente está repetindo o que aconteceu na Itália. É o mesmo modelo. Doutora Ivana, doutora Raquel, hoje no programa em discussão estamos conversando sobre a nova lei de abuso de autoridade. Vou para um rápido intervalo, já já eu volto. No programa em discussão de hoje, estamos falando da nova lei que regula o abuso de autoridade. Comigo aqui no estúdio, a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e a doutora Ivana Davi, que é desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Voltando para o nosso segundo bloco, a questão das fotos, da exposição das operações e também das imagens das pessoas. O que essa lei fala disso agora? Agora é proibido. Acredito que aquele que praticou um crime, rompeu o pacto social de praticar um crime, ele vai ter mais direitos do que aquele que está investigando. De repente você está com um ladrão na mão, ou um suspeito, digamos assim, para sermos politicamente correta. Você está com um suspeito na mão, você tira uma foto. Outras equipes já estão investigando aquela quadrilha, aqueles que estão praticando o mesmo crime com o mesmo modus operandi. Não será possível mais. De acordo com a lei, você não pode fotografar sem autorização daquele que cometeu o crime. Ela vem a garantir, na verdade, o direito de imagem que está na Constituição. Então, por exemplo, nós temos um sistema de polícia judiciária do Estado de São Paulo, e falo isso por causa da minha intimidade com a polícia judiciária, mas existem nos outros sistemas de polícia, o InfoSeg, nós temos agora o Watson, que é um sistema que eu jogo uma fotografia, eu faço uma declaração e a hora que o sistema vai dando as características, o próprio sistema vai lendo e vai trazendo para a autoridade policial indivíduos, não é aquela mesma situação, que tem aquelas mesmas características. Isso a tecnologia da informação está trazendo. E a lei, exatamente, ela põe de forma mais dura ou garante o direito à imagem. Então, o policial que está lá, atuando ou autuando, na verdade, em flagrante o indivíduo, seja a polícia civil, seja a polícia militar, não pode fotografar e jogar isso já como estamos prendendo o traficante X. Pode até, acredito eu, que a operação pode, mas o rosto da pessoa... Então aquela foto do cidadão algemado e o policial do lado com um fuzil... A lei, ela fala de corpo inteiro, ela desce a minúcias que você fala, meu, isso aqui foi feito para alguém, né? Porque ela não é só o rosto. Você não pode exibir, filmar o rosto, o corpo, nada. Então não adianta só borrar o rosto. Agora, doutora, qual que era o efeito positivo dessas fotos? Para investigação, justamente para investigação, para agilizar as investigações. Muitas vezes, em várias vezes, aquele que é um suspeito, que está ali praticamente... sendo investigado, sendo conduzido por aqueles, autuado por aqueles que estão, de repente, em outra equipe, a tecnologia servia para dinamizar, agilizar esse processo e ele já ser levado diretamente como o principal suspeito da situação. Em crimes sexuais, por exemplo, o estuprador que é preso na região, por exemplo, na Zona Sul. Então, ele é conhecido na região, a polícia já vinha recebendo várias informações sobre um estuprador, um serial killer, por exemplo, da região. E eu sei porque atuei, por exemplo, naquele processo, como juíza, obviamente, daquele rapaz que matava as moças ali saindo para a USP da Zona Leste. Foi graças a uma informação que se identificou um indivíduo e quando a imprensa colocou a pessoa, outras mulheres que foram vítimas se dirigiram para aquela delegacia e fizeram os reconhecimentos e aí foram a polícia fala rachar, na verdade, mas foram resolvendo outros processos, outros boletins de ocorrência que estavam na região. Eu acho que tudo tem que ser feito com muito cuidado, tem que ser feito com muita... sempre garantindo o direito de imagem
da Constituição Federal. Mas o que a lei hoje, ela é enfática e proíbe a imagem não só do rosto, mas do corpo, de qualquer movimentação dessa pessoa. Por exemplo, as buscas e apreensões que são realizadas dentro de imóveis, absolutamente proibido. A prisão do indivíduo, enquanto ele está algemado, sendo aguardando, conduzido, sendo conduzido, colocando dentro da viatura. Eu fico imaginando a situação do preso sendo colocado na viatura, algemado. Pela lei, só sobra o juiz lá na ponta, porque toda a conduta que é uma rotina, você prende o indivíduo é perigoso, é um roubador, você algema, põe ele na viatura, leva para a delegacia, tudo isso, se for fotografar, tudo é criminalizado. Só faltou um artigo, a autorização daquele que praticou o crime, se ele vai querer ser preso ou conduzido ou não, só faltou esse artigo. Mas ele pode autorizar a imagem dele, segundo a lei. Só faltou, olha, ele pode você é o principal suspeito. Você pode filmar. Você autoriza eu te conduzir como um principal suspeito da delegacia? É um contrassenso. E você sabe que chama atenção essa antítese? Quando a gente vê uma discussão, por exemplo, de um presidente da República, ex-presidente da República preso, que quer dar entrevista. E aí o juiz não deixa ele dar a entrevista por causa do direito de imagem. Afinal de contas, pode ou não pode? São discussões que a gente coloca para reflexão da sociedade. Agora e essa casa é a casa do povo. Agora ele poderá. Porque quando ele abre mão desse direito de imagem dele, se ele fala, por exemplo, que ele quer dar uma entrevista e se fotografado para ser capa de uma revista, tecnicamente ele pode. Ele pode. Afinal, é o investigado, é o suspeito que tem muito mais direitos ali para serem protegidos. E, doutora, como a partir de agora o Ministério Público, a Polícia Judiciária vão trabalhar com essa nova lei? Como será a conduta? Ainda aguardamos a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Existe o ministro Moro, ele foi várias vezes publicamente, ele foi contra essa lei não é de agora, é de 2016, se eu não me engano, 2017. Ele se manifestou publicamente contra todos os artigos praticamente da lei. Esperamos que ele converse com o presidente Bolsonaro e que desta vez o presidente acerte e faça com que a população não desacredite do Estado. Essa lei ela tem um nascedouro nela, é aquelas coisas da Terra Brasilis, né? Ela tem um nascedouro dela onde o Ministério Público Federal leva ao Congresso Nacional um projeto de lei que são as 10 medidas anticorrupção. Quer dizer, a lei, ela entra... Ela é oriunda disso. Ela entra para o nosso parlamento com um olhar absolutamente diferenciado de regras mais duras para o efetivo combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Até porque o Brasil é signatário da Convenção de Palermo. O Brasil é signatário da Convenção de Mérida, que são convenções internacionais onde o Brasil se compromete a combater as organizações criminosas e a lavagem de dinheiro. E aí você vem com uma lei dessa, até porque o momento do país está no momento de vamos rasgar convênios e vem acordos. Com uma lei dessa e rompe com essa convenção que o Brasil é signatário. Eu nem sei como isso vai ficar, por exemplo, na ONU. A Convenção de Palermo, a Convenção de Mérida, é uma convenção que o Brasil é signatário. Ele não pode romper com essa convenção, sob pena de ser excluído, ou sob pena de sofrer várias sanções, inclusive de cunho econômico e administrativo. E a lei, ela vem para o nosso parlamento num sentido de vamos impor medidas mais drásticas para combater a corrupção e lavagem de dinheiro e sai do parlamento dessa forma que nós estamos assistindo. São coisas que devem ser analisadas e o pior, o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Moro, parece que ficou na geladeira. Entendo. E aquele pacote acabou indo para prioridade essa lei do abuso de autoridade. Não só por prioridade, foi aprovada na calada da noite, praticamente um horário que ninguém mais, em regime de urgência, se liberou, os partidos liberaram para cada deputado votar ao seu critério, então foi algo realmente que me parece doloso, doutora Ivana. Isso é para a gente ter a ideia de que quando um país quer, ele aprova uma lei. Engraçado que quando as pessoas reclamam, tudo é muito difícil, que nós temos que ter acordos, nós somos um país com muitos partidos. Parece que quando tem interesse, em uma noite se resolve, né? Essa dificuldade nós estamos percebendo que nessa nova legislatura me parece que foi superada. Agora, doutora, quem sai mais prejudicado? É a investigação no combate à corrupção ou dos crimes comuns com a lei, ou os dois?
Como é que... Quem sai mais prejudicado é a sociedade. A sociedade. Que quando investe, que quando acredita, que através da lei e da Constituição, investe o juiz de direito de dizer o direito no caso concreto, investe um delegado de polícia com atribuição constitucional de investigar. E aí vem uma lei que começa a amarrar a rotina essa que é imposta pela Constituição e pelo Código de Processo Penal como linha mestra. Quem perde é a sociedade, que vai ser a vítima dessa criminalidade, porque as pessoas têm que saber, o nosso telespectador tem que saber, que corrupção mata. A corrupção mata, ela mata quando você não constrói o hospital, a corrupção mata quando você não pavimenta as estradas dignamente, a corrupção mata quando você deixa pessoas sem poder estudar, a corrupção é um crime grave. O ministro Barroso tem uma fala dele num julgamento que ele faz no Supremo, que ele coloca isso de forma muito mais contundente do que eu estou colocando agora. E um país que não combate a corrupção é um país que está fora do mundo. Então, isso foram formas, metodologias legais, instrumentos legais, ninguém está dizendo que não é. Mas sempre com um viés, como diz a Raquel muito bem, a doutora Raquel muito bem, doloso, de se impedir essa atuação que o Ministério Público faz no combate. É uma discussão sobre o pique ou não, isso é uma outra discussão, que a Polícia Judiciária tem feito muito bem, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, e que o Judiciário tem prestado as suas contas, vide o número de condenações existente nos últimos 4, 5 anos. Quem perde, com certeza, é a população. Agora, doutoras, existe algum ponto positivo na visão de vocês? Alguma coisa que era interessante, que era necessário que fosse feito dentro dessa lei? O ponto positivo, ele simplesmente foi feito de forma equivocada. Se essa lei visa coibir possíveis abusos, não foi o instrumento adequado para que se coíba possíveis abusos cometidos no passado, pois generaliza todos os operadores, aqueles que são autoridades investidas pelo Estado para estarem no sistema de justiça criminal, para investigar, para julgar, para denunciar, coloca todos esses atores do sistema de justiça criminal como suspeitos da prática de abusos. Essa lei ela está tão ampla, ela está tão subjetiva que dá uma instabilidade para podermos exercer as nossas atribuições que são legais e constitucionais. Então, de forma positiva, eu não vislumbro nem a forma como foram colocados e elencados os crimes que podem ser praticados pelos operadores do direito, no caso do sistema de justiça, pois ela deixa muito abrangente qualquer ação e atitude na atribuição. Então fica muito difícil sabermos se, no exercício legal de nossa atribuição, estaremos cometendo um dos crimes aí previstos nessa nova lei. Então realmente é uma forma de atemorizar, é uma forma de afrouxar, é uma forma de deixar com que, de repente, no seu posicionamento, sempre pondere para um posicionamento mais brando para o criminoso, sob pena de ser questionada a sua decisão, a sua deliberação. Agora, um outro ponto importante, as associações representativas, as entidades, elas vão fazer um trabalho para tentar explicar para o presidente que não é um bom caminho a sanção dessa lei? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? É uma lei federal, as entidades federais, nacionais, estão ali realmente todas unidas. E eu percebi pelos noticiários que são de todas as associações e entidades nacionais de delegados de polícia, de promotores, de juízes. E tem também uma grande missão, o nosso ministro Sérgio Moro, de explicar para o nosso presidente o que está ocorrendo. Se o nosso presidente ele não tem um conhecimento necessário, específico a respeito de legislação, normatização, que o nosso ministro, que então é juiz, explica o que significa uma lei, o que significará, o que impactará de forma totalmente nefasta e negativa à sociedade brasileira essa lei sendo aprovada. Agora, doutoras, até no começo do programa a gente discutiu isso, existem já outras leis que coíbem o abuso de autoridade. Então, para que outra?
A impressão que a gente tem estudando, são 40 artigos que tem, essa lei, ela vai tirando, ela tira o artigo 10 da lei, por exemplo, da interceptação telefônica, que é de 96, e fala que vazar, entre aspas, para o nosso telespectador, escuta telefônica é crime, mas sempre foi. Ela fala, por exemplo, que editar uma escuta telefônica e passar para a imprensa áudios que aquela versão Sim. não se coaduna com o todo, é crime, mas já é. Então, ela fala, por exemplo, que a busca e apreensão sem mandado é crime, já é. Ela simplesmente soma, ela vai buscando, ela busca vários artigos na 12.850, que é a lei anticorrupção, que fala que se uma empresa de telefonia não passar os dados para o delegado é crime. E já é. Ela traveste o crime de desobediência, ela traveste o crime de desacato. Ela chega ao ponto de criminalizar o flagrante preparado, que é uma discussão da jurisprudência de anos. Que já existe súmula há anos. E que nenhum juiz recebe um flagrante preparado. Já é crime. E já é crime. E se eventualmente ela coloca a denunciação caluniosa com um outro nome. Porque na lei de lavagem de dinheiro e na 12.850, se você vai e faz uma delação premiada e mente, imputa a responsabilidade de um crime a quem não é, já é crime de denunciação caluniosa. Então é uma lei que ela soma tudo isso e coloca, olha, vai buscando esses artigos que estavam no Código Penal, em leis extravagantes, e fala, tudo isso é abuso de autoridade. E sempre foram. E sempre foram condutas apenadas. Se o Instituto X, se a autoridade Y, se o juiz M, eventualmente fez com que a prova fosse se tornada pública antes do tempo previsto, que se puna aquela situação. As pessoas discutem muito, nossa, mas o processo, todo mundo tem acesso. Tem. A 12.850, ela fala explicitamente que depois de recebida a denúncia, tudo se torna público. As pessoas têm que viver num país e têm que ter a consciência que a Constituição Federal determina que a publicidade é regra. Tudo é público. O não ser público depende de determinação ou do delegado de polícia na fase de investigação ou do juiz na fase do processo. A sociedade é pública. Todos têm direito a saber o que acontece na sociedade. O inverso que é diferente. E é outra reflexão que a gente põe para o nosso público. Afinal de contas, o que você faz eu preciso saber. O que eu faço, não. Exato. São escolhas. É por isso que é importante vir falar nessa casa. Eu volto a dizer, eu tenho uma paixão muito grande. Isso aqui é a casa do povo. A Assembleia é a casa do povo. E as pessoas, a nossa sociedade, ela tem que saber que viver em democracia é fazer escolhas. Então, afinal de contas, você quer que os processos sejam públicos ou não? Porque o seu também será. E é importante esse momento, e é importante colocar isso para a sociedade. É quando as pessoas falam assim, não, porque a polícia tem que ser assim, ou a polícia tem que ser assada. Mas essa polícia é a sua também. Você tem que se colocar como cidadão que vai ser ou não investigado pela polícia. É importante se saber isso, e é importante se saber que tudo que está nessa lei já existia no ordenamento jurídico. Agora, a senhora não acha, né, que a população tem clamado por algumas coisas e às vezes não tem o conhecimento jurídico de aplicação? Então, às vezes elas cobram certas atitudes que não são da lei. A senhora acha que isso tem acontecido muito nos últimos tempos? Talvez é porque isso faz parte do desconhecimento, né? Isso faz parte do nível... nós temos uma situação, e quando a gente estuda a geopolítica a gente percebe isso muito bem, que o nosso índice de escolaridade é muito baixo. Então, às vezes, as pessoas não tiveram a chance de conhecer ou de saber direito constitucional, direito do consumidor, garantias. Deveriam ser matérias que se dá na escola. Era o nosso antigamente OSPB, né? Que você já tinha, você tinha esse viés. Hoje nós temos um meio eletrônico, um meio digital. Então hoje a sociedade ela consegue ter mais conhecimento, ter esse programa, coisas que a gente não tinha antes, que é para discutir, para você ter conhecimento. Mas eu concordo com você. Eu acho que muito dos clamores da sociedade, ela só se dá conta quando ela acaba sendo vítima. Daí ela fala, nossa... Daí você falava, não, mas você já tinha esse direito, é assim que as coisas funcionam. Então, um pouco é o fruto da corrupção, que não investiu em educação
e acabamos gerando pelo menos uma parcela da sociedade que acaba não tendo condições de acesso à informação. E é muito interessante esse seu questionamento, porque agora, atuando de forma dentro do Estado democrático, respeitando toda a legislação, Constituição Federal, muitos ainda questionam o porquê você não prendeu, o porquê você não algemou, o porquê ele não continua preso. Agora, com essa nova lei... A tendência é aumentar esse questionamento, né? Vai praticamente exigir que todos aqueles que operam, que atuam no sistema de justiça, pratiquem abuso de autoridade. Pois a população, quando ela é a própria vítima, ela quer a penalidade máxima para aquele que matou o seu filho, para aquele que estuprou a sua filha. Não tem aquela clemência. Então, nós atuamos sempre dentro da lei, independentemente de quem cometa aquele delito. E a população realmente irá exigir que praticamente todos, juízes, promotores, delegados, pratiquem abuso de autoridade. É isso que a população vai exigir, porque atuando legalmente, a população realmente, muitas vezes, acha que a justiça é fraca ou que não é o suficiente para aquele crime que dilacerou uma família toda. Então, realmente é uma situação muito difícil que estamos passando. Agora, doutora, a senhora acha que existe alguns pontos que é possível um questionamento jurídico dessa lei? Eu sei que já existe um mandado de segurança, eu estou até com a cópia dele aí, questionando a forma de que foi colocado em julgamento. Né? Existe todo um procedimento de que não poderia ter sido feito do jeito que foi. Então, houve aí, isso é uma matéria já de legislação dentro do parlamento. A forma de que se foi colocado em julgamento teria maculado o regimento interno da Câmara de Deputados e, eventualmente, a ideia é voltar à nova votação. Posso falar quem foi sorteado? Pode, claro. Ainda não se sabe, né? Ainda não se tem certeza quem foi. E dependendo do ministro relator, a gente já sabe mais ou menos a ideia. Hoje a própria... A linha, né? A linha. Como sabe a minha também. Hoje é que eu falo, o mundo digital, ele consegue definir a linha de decisão de cada juiz. E isso pode acontecer. Independentemente disso, até de se voltar ou não, se pode questionar, e sempre se pôde entrar com a DIN, questionando alguns dos artigos existentes na lei. Alguns artigos que superariam, por exemplo, a Constituição Federal. Eu acho que ainda vai ter muita discussão em cima disso, se é que o nosso presidente da República vai sancionar essa coisa chamada Lei de Abuso de Autoridade. Espero eu. Ou Estatuto da Criminalidade. Vamos ver se ele sanciona. Espero eu, como cidadã, que não. Tem algum ponto que a gente ainda não tenha discutido da lei que a senhora acha de extrema importância para esclarecer para o telespectador também? Acho que falamos sobre toda a lei, né? E todo o espírito dessa lei. Toda a situação em que essa lei foi colocada. Ele coloca uma das condições que chamou atenção no parlamento por exemplo, ele muda o artigo 91 e 93 do Código Penal, que são as consequências da condenação. Então, por exemplo, um funcionário público que for condenado, ele já perde o cargo independentemente do crime anterior. Ele tem que ser reincidente, só que se o crime anterior, por exemplo, for de 1 mês de detenção, ele já perde o cargo dele. Então, as consequências, né, são aspectos, né, que derivam da condenação, reconhecida eventualmente o abuso de poder. O funcionário, o juiz, o promotor, o ministro do Supremo, as consequências dessa penação são consequências mais graves. Eles importam numa consequência maior, que são as consequências da condenação. Eles determinam, por exemplo, uma coisa que já existe no 387 do Código Penal, que o juiz criminal vai poder definir a indenização. Então, o indivíduo, por exemplo, que processa um delegado, porque o delegado exibiu a fotografia dele num programa de televisão. E ele eventualmente foi absolvido ao final. Ele pode entrar com uma ação de danos morais, pode entrar com uma ação contra o Estado, porque é o Estado que vai responder por isso, e o juiz já fixar o valor. O juiz já fixar o valor de indenização, eu não vou precisar entrar com outro processo. Isso já existe no 387 nos crimes comuns, onde o juiz, uma vítima de crime de furto, eu consigo analisar lá qual foi o prejuízo que ela tem e eu já fixo esse dever de indenização do criminoso. Nessa lei de abuso também já importa nisso. Eles colaram, digamos assim, do 387
do Código de Processo Penal. E é aquela coisa que a gente volta, que eles, na verdade, foram pensando no ordenamento jurídico e criaram uma lei. Nada é novo. É tudo trazido por uma estrutura só, com uma pitada de maldade, né? Com uma pitada de dolo. O dolo de quem fez a lei. E é mais ou menos isso. Então muda um pouco essas consequências da pena. E hoje o juiz ele tem que declarar a perda do cargo. Antes, a condenação já determinava a ideia de que perdeu o cargo. Hoje, o juiz tem que declarar a perda por escrito, de forma a tirar aquele funcionário do serviço que ele estava. E a senhora vê isso como um ponto positivo? Eu acho que otimiza a execução da pena. Aí eu supero toda essa discussão que nós estamos tendo e, finalmente, é reconhecida que houve um abuso, né? A sociedade vai ter uma resposta mais rápida, a vítima vai ter uma resposta mais rápida dentro do processo. A gente está falando agora de processo penal, não está falando mais dessa parte que é a responsabilização ou não. Então, é uma discussão longa, que às vezes a pessoa ganha um processo e demora uma vida para receber os seus direitos. Nisso a lei otimizou, digamos isso. Mas são pontos raros, são pontos raros. A maioria da lei, ela olha o funcionário público, ela olha os atores da justiça criminal como se fossem os grandes vilões, e não são. Essa lei ela pode virar a sociedade contra as autoridades, a senhora acha? Acho que sim. Eu também. Infelizmente, acho que sim. Não a sociedade, porque a vítima ela vai ficar também à mercê da lei, assim como aqueles que estão trabalhando para a sociedade, que somos nós. Quem se virá contra a lei, quem será beneficiado contra a lei é aquele que pratica o crime, não a vítima. A vítima está desprotegida, de acordo com a lei, porque deixa mais ineficaz o trabalho, mais elástico, o trabalho daqueles que justamente vão atrás de uma justiça, de perseguir, de repente, aquele que praticou o delito, de buscar provas e materialidade do fato. Tudo isso será muito mais dificultoso para aqueles que operam no sistema de justiça criminal. Ou seja, você deixa a vítima e a sociedade que não pratica crime desprotegida em prol dos direitos do criminoso. Doutora Raquel, doutora Ivana, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu quero agradecer a participação de vocês e convidá-las aí sempre participar com a gente aqui do programa Em Discussão. Tá certo? Muito obrigado. No programa Em Discussão de hoje, conversamos sobre a nova lei de abuso de autoridade que foi aprovada na Câmara e agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Vale a pena, né? Eu tô com a situação.